esse curso que está anunciado, ele desestimula algumas pessoas a estarem aqui, né? Pensa assim, deve ser coisa para terceira idade só. Mas vocês vão ver ao longo da aula que a gente está um pouquinho atrasado. Mas, enfim, para quem não me conhece, acho que todos, né? Essa é minha família, a foto mais atual, de cima para baixo, é o Norbert e a Letícia que estão aqui me prestigiando. Norbert, meu genro, Letícia, minha filha. O Caio e a Camila. Caio está aqui, Camila está servindo no Semear Bebês, e o Luciano, meu marido, que está voltando de viagem agora. Então, semana que vem tem repeteco e ele vai me prestigiar, então, semana que vem. E o cachorro, o Koda. Então, eu, na verdade, quando me convidaram para dar aula aqui, tinha vários temas, né? E foi lá em agosto, eu acho, por aí, julho, enfim, não lembro mais direito. E aí, esse tema, assim, ficou piscando para mim, entre outros que eu tinha escolhido, mas eu tinha falado para os chefes da escola bíblica que, se possível, esse tema ficasse para mim, porque é um tema que eu quero muito estudar, assim. E assim seria até uma forma de forçar aí o meu estudo sobre isso. Então eu vou falar para vocês que eu não estou aqui porque eu sou especialista nesse assunto, mas é porque eu quero aprender muito sobre esse assunto. E eu me encontro justamente aqui nessa fase da vida, né? Se esse quadro aqui for ser dividido por 3, tem as 3 fases da vida, né? E como eu me encontro exatamente ali no finalzinho da 2, com 57 anos, iniciando ali o 3, sou estagiária dos 60 mais, o Luciano já tem mais de 60, então já posso ali participar, é muito bom. Quem não participa, eu convido a participar. E há 27 anos eu trabalho como professora, 22 no mesmo lugar, numa escola. E agora eu estou me perguntando assim, quando parar? Como parar? O que fazer? Né? Então são perguntas que estão ali o tempo inteiro, tanto que eu me decidi, ano que vem, tirar uma licença que eu tenho de direito, um ano de licença para realmente, como um colega meu falou, sair da roda do hamster e avaliar a minha vida e o que eu quero dali para frente, né? Então, esse então aqui é o tema do curso, preparando-se para a aposentadoria, a velhice faz parte do ciclo natural da vida, e planejar essa etapa é sinal de sabedoria. Trazer orientações sobre princípios bíblicos de prudência, trabalho, provisão futura, ajudando cada cristão a pensar com fé e responsabilidade sobre a sua transição para a aposentadoria. Então, assim, por isso que eu me identifiquei muito com esse tema, mas ao longo do estudo eu fui vendo que isso é uma coisa para se pensar muito antes. Muito antes. Não é agora a hora que a gente está beirando os 60, ou, né, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas assim, tem coisas que a gente vai colher agora que já era, né? Então, assim, o que eu pensei, o que eu queria falar? Eu dividi assim a minha aula em 4 partes, uma falando do ciclo da vida e a aposentadoria. Isso é uma introdução, depois entrar um pouquinho sobre a provisão de Deus e a mordomia e a prudência que devemos ter com relação a isso. O terceiro são medos, riscos, práticas, boas práticas com relação a esses medos, esses riscos. E aí eu pensei, muitos medos vão me passando assim pela cabeça, até de ficar um ano parado assim do trabalho como professora, eu fiquei pensando, né, várias coisas assim. Então, são muitos os medos. O medo de como vai ser sem essa renda que eu tenho,
como vai ser sem ter esse status que eu tenho. Eu vou chegar, eu sou professora, aí eu falo, o que você faz? Eu sou professora, eu gosto de falar isso, né? Então, assim, e fora outras coisas, né? O medo de ficar entediado em casa, ou, enfim. E, por fim, o último bloco vai ser sobre futuro e legado. Então, foi assim mais ou menos que eu organizei essa aula. Eu espero que está dentro da expectativa de vocês. E, então, como eu falei, eu não sou especialista, eu sou uma aprendiz disso. Então, tudo pode ser colocado aqui em questionamento também. Mas eu tenho alguns versículos e tenho uma jovem senhora que eu encontrei no caminho. Eu falei, Simone, eu falei para o meu filho vindo para cá, nossa, seria tão legal se a Simone estivesse na aula e para ler. Eu a convidei para vir porque eu encontrei ela saindo da igreja. Então, Simone, Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mais um, Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E o último? O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhes dirige os passos. Obrigada. Então, assim, tudo que a gente for falar, pensar, o que tiver no coração de vocês, o que estava no meu enquanto eu preparei isso aqui, são os nossos planos, mas é o Senhor quem vai dirigir os nossos passos, então eu queria orar por isso. Senhor, eu quero te louvar, Deus, por essa manhã, por esse encontro, por cada pessoa que está aqui. Que a tua palavra esteja permeando tudo que vai ser falado e tudo que vai ser recebido, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações com relação a esse assunto, que para nós é tão, tão caro, Senhor. Nós, a maioria presente aqui, que está começando o seu último terço da vida. Então, nos ajude, Senhor, a sermos sábios. Dai-nos a tua luz e conduze-nos nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu me baseei um pouco em cada livro desses livros aqui, né? Um até foi uma dica da Rose, né? Muito bom esse livro. Ele saiu agora no Brasil, 2025, esse ano. O pastor Jairo e o pastor Davi Cáceres, eles que coordenaram essa edição brasileira. Ele chama Marcados pelo Tempo, mas ainda Frutíferos, de Jay Adams. Eu tirei um pouquinho desse livro, eu vou lê-lo agora em 2026, inteiro. Muito bom, gostei bastante. Um outro que eu me baseei bastante também foi o pastor Fábio, que me deu essa dica. O Outro Lado da Montanha, de Howard Hendricks. Tem um curso, que no final eu até vou colocar o código QR, que foi dado pelo pastor Carlos na turma dos 60+. Muito bom. Fala sobre envelhecimento, sobre legado e realmente para a gente ter assim uma vida frutífera nessa fase da vida. Então, é super recomendável. Nem precisa procurar na internet, que não tem. Quem tem, tem. Quem não tem, tem que pedir emprestado. Porque ele não tem mais para vender. Espero que tenha uma nova edição desse livro. E, enfim. E, por fim, o Howard Hendricks cita muito esse livro, que chama Aprender a Envelhecer. Ele é escrito por Paul Tournier, ele é um suíço, um psiquiatra suíço, cristão. Vou reformular, é um cristão psiquiatra. E ele escreveu esse livro sobre envelhecimento e entra sobre essa questão de aposentadoria e outras coisas mais. Então, o livro reúne conhecimento bíblico e psicologia
e ao mesmo tempo em que explora questões como tédio, solidão, saúde, aposentadoria, aceitação e a morte. Muito bom, muito bem escrito, inclusive. Então, assim, pergunta que não quer calar, né? Qual é o melhor momento para se preparar para a aposentadoria, né? Eu já dei um spoiler, né? Tem alguns aspectos que a gente ainda vai planejar, né, na nossa fase aí, perto dos 60, mas tem coisas que a gente já tem que pensar antes, né? Então, até na contracapa aqui, tem essa frase que também está no livro, que diz que esse livro deveria ser lido por aqueles que estão na casa dos 20 anos e aqueles que estão chegando aos 40, deveria ser leitura obrigatória desse livro. Então, assim, e eu concordo com ele. Bom, então vamos lá. Então, isso é o que eu me baseei. E a pergunta é: qual é o melhor momento, né? Eu me inspirei na capa do livro Aprender a Envelhecer, que tem essas folhas de maple, né? Que são muito características pelas cores, né? Quando é o verão, tá ali super verde, daqui a pouco ela fica laranja, depois ela fica vermelha escura. Então, sempre aquele cenário de filme, né? Então, assim... E essas representam muito bem as fases da vida, né? Essa primeira fase aí, onde a folha ainda é um broto, ou uma folha bem jovem, ela representa, então, a infância, a adolescência e a juventude, que é a fase de potencialidade e absorção, é a fase de crescimento rápido, da proteção e da absorção máxima de nutrientes e conhecimento. A estrutura está sendo formada, a folha é delicada, mas cheia de promessa de energia. O foco é aprender, se desenvolver e se expandir. Eu vou só fazer uma troca aqui. Está um pouco ruim para eu. Pronto. Agora vem a folha adulta plena, verde, né? Intensa. É a fase máxima da produtividade. Qual a idade vocês acham que é? 20 a 40. 20 a 40, né? É a fase máxima da produtividade. A folha atinge a sua forma e tamanho plenos. O verde intenso significa a fase da fotossíntese máxima, a fase onde se concentra a maior produção de alimento. No caso nosso, carreira, família, a construção, né, do futuro, do presente, do futuro. É a fase de maior energia, propósito e contribuição ativa para a sociedade e família. A folha colorida representa que idade? Ponto. 40 a 60. Fase da transformação e reflexão. O corpo começa a desacelerar. Assim como na folha, a clorofila se decompõe, mas a beleza interior, que são os outros pigmentos, né, se revela. É uma fase de reavaliação de prioridades, de colher os frutos do trabalho, e onde as cores, experiências, né, sabedoria, no nosso caso, ficam mais ricas e evidentes. É a transição de um novo tipo de propósito. E, por fim, a folha vermelha profunda, que é os 60 mais com alegria, não é? Que é a fase da sabedoria e legado. As cores atingiram a sua saturação máxima, representando a riqueza de uma vida bem vivida. É a fase de maior visibilidade, da experiência e sabedoria, onde o foco se move da produção intensa para o compartilhamento e para o desfrute dos bons frutos e relacionamento. E por fim, eu mudei a imagem. A folha seca caída no chão, né? Quando chegamos no fim da vida. Então, é a fase do retorno e novo ciclo. A folha se desliga,
mas não é o fim. Ela se torna adubo e nutriente para o solo, essencial para sustentar o próximo ciclo da vida da árvore. Representa a entrega e o legado final. O impacto que a vida daquela folha ou daquela pessoa deixará para as futuras gerações. É o legado que nós vamos deixar aqui. É o que vai ficar de nós aqui quando nós partirmos. E isso não se constrói em poucos anos, né? Howard Hendricks, ele fala sobre isso. Uma árvore brota com folhas, flores e frutos. Finalmente os frutos amadurecem e caem. As folhas secam e caem pelo chão. Tudo para nutrir a árvore para a sua vida futura. Uma ilustração simplificada das palavras do Salmo 103, 15 e 16. Simone. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Então, a palavra de Deus também é bem clara, né, com isso. Ela não esconde o que está por vir, né? E quem foi mais realista e mais realmente não teve dó, ele jogou a real mesmo, quem foi Salomão, né? Quando ele, lá em Eclesiastes 12, 1, 5, se quiserem me acompanhar, senão eu vou só comentar aqui. No versículo 2 ele fala, quando se escurecerem o sol, a lua e as estrelas, o que ele está falando, né? Está falando da nossa visão, que já não é mais grande coisa. Versículo 3, quando tremerem os guardas da casa, ele está falando da força dos nossos braços e mãos, que começam a ficar fracos. Tá aí, projetado. Quando se curvarem os homens, outrora fortes, falando da nossa coluna, que começa a pedir arrego. Quando cessarem os moedores e por serem poucos os dentes. Se não tiver dentista ao longo da vida, né? E quando se escurecerem os que olham pelas janelas, novamente falando da visão. Versículo 4. Quando se fechar a porta para a rua e se abaixar o som da moagem, aqui fala da audição, né, falhando. E por fim o versículo 5 falando do equilíbrio, que também é afetado com o passar do tempo, né? Quando temerem o que é alto e se encherem os pavores do caminho. Ou seja, não tem jeito. A Bíblia fala do envelhecimento, o IBGE também fala do envelhecimento. Então, assim, essa aqui foi a mais atual que eu encontrei, né? A nossa expectativa de vida, né? Ela atualmente, ela está ali, né? Entre 2018 e 2040, ou seja, entre 76 e 80 anos, isso é a média, né? A gente sabe que tem gente que vai muito além, mas também tem gente que é ceifado antes, né? Mas isso não é para ser motivo de preocupação para a gente. O que o Salomão falou também não é motivo de preocupação, porque nós temos um Deus que cuida de nós e que nos dá tudo o que nós precisamos no momento em que precisamos e como precisamos. E ele também diz que a coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Quem escreveu isso? O mesmo que escreveu Eclesiastes. Salomão, né? Provérbios 16, 31. Howard Hendricks ainda complementa aquilo que ele falou das árvores, folhas e frutos, né? Diferentemente das árvores, temos um software engenhosamente desenhado para ditar os rumos e organizar as circunstâncias da nossa vida. O envelhecimento é principalmente uma questão de atitude e não de idade. Atitudes que começam bem antes da velhice chegar, com planejamento. Planejamento é uma coisa valorizada também por Jesus. Lá em Lucas 14, 25, 33, ele usa exemplos práticos de envelhecimento para avaliar, né, para que cada um avalie o custo de segui-lo. Simone, agora eu não tenho a projeção. Tá bom. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe,
e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou como rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom, aqui Jesus estava falando do custo, né, de segui-lo, mas ele usou como exemplo a questão do planejamento. Então, para nós, isso é um sinal de quão importante que é, né? Então, o fim da vida profissional ativa, nossa, médico, dentista, professor, jornalista, engenheiro, advogado e etc., dona de casa, né? Existe a aposentadoria também quando uma dona de casa fica viúva, quando uma dona de casa, os filhos saem de casa, né? Então, não é só a profissional paga, né? Mas são transições na vida da pessoa, né? O que não é apenas um objeto, um evento burocrático, é um ponto que requer bastante atenção e planejamento consciente. Um dia, todos nós vamos parar de trabalhar. Quando? Isso é da realidade de cada um, da vontade de cada um. Eu já escutei gente falando, eu vou até os 60, depois eu paro. Eu já escutei alguém falar, eu vou até os 65, depois eu paro. Então, assim, não tem receita. Eu tenho colegas professores com 70 anos dando aula. Eu não quero ficar até os 70 dentro de sala de aula, quero fazer outra coisa. Então, assim, com a idade, os brasileiros, com que idade os brasileiros, em média, estão se aposentando, né? Então, assim, isso aqui agora é uma imagem, uma ilustração, como ficou a aposentadoria depois da reforma, né? Mas, então, assim, uma média aqui agora para a gente ter, né? Mulheres, 63, 62, 65, pode ser um pouco antes, 62, e homens, 65, pode ser um pouco antes, com aqueles que contribuíam antes de 2019. Mas esse dado é só para a gente pensar. Se eu for olhar ali agora o dado do IBGE, né, de vida média do brasileiro, 80 anos. Se eu subtrair 65, quanto que sobra? 15, né? Então, assim, uma média de 15 anos que a gente tem, o que a gente vai fazer da nossa vida nesse último 1/3? Trabalhar, trabalhar, trabalhar para acumular mais? Ou trabalhar menos para servir mais? Então, são perguntas, né, que eu estou me fazendo. Né? O que eu vou depois, quando chegar realmente a hora de eu parar, o que eu vou colher? O que eu vou deixar de legado? Né? Então, é isso. Então, é uma pergunta muito importante a ser formulada. Quando e principalmente como você construirá essa nova fase? Essas perguntas demandam a nossa atenção agora. Agora, pois a qualidade da nossa terceira idade não dependerá diretamente das decisões que tomamos hoje. Não só no âmbito financeiro, mas também no propósito de vida. Qual é o propósito de vida? Então, se a média de vida do brasileiro é de 80... já falei isso. Então, bora fazer as contas, né? Média de vida 80 anos, aposentadoria, tudo média. 65 anos, 60, 75, né? Então, o que a gente vai... Vamos contar esses dias. Simone, por favor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Obrigada. Então, assim... dentro do contar os dias,
está a mordomia dos dias do presente e do futuro. A gente não pode só pensar em ser administrador do que nós somos e temos agora, mas do que eu quero ter e ser no futuro. Então, isso é um ato de responsabilidade, de fé, que honra a Deus. A primeira coisa, quando eu comecei esse estudo, eu concluí que eu já estava atrasada, já falei aqui desse slide aqui para vocês, mas não é tarde demais para organizar algumas coisas. Quando eu falo assim de atrasada, é realmente de parar para pensar e organizar. Eu tenho algumas ideias, mas não tenho um planejamento, e eu quero fazer esse planejamento, né? Então, e é isso que Paul Tournier também quer transmitir com esse livro dele, A Mordomia de Contar os Dias. E no livro dele, ele fala sobre, ele conversando, lógico, né, eu falei psiquiatra, mas é psicologia, se eu não me engano, mas ele conversa com muitas pessoas. E ele cita no livro dele 3 amigos, né, que são pacientes que com o tempo se tornaram amigos, e ele relata as experiências vividas com eles. O primeiro, ele falou assim, o primeiro amigo desenvolve a sua profissão brilhantemente, e que por estar tão absorvido pela profissão, em plena atividade e sem tempo para refletir sobre o essencial, exceto em 2 situações, que isso aconteceu na vida dele, senão era só trabalho, trabalho, trabalho. Quando ele ficou doente, ele parou para pensar no essencial, e quando um dia o carro dele quebrou, e ele foi a pé até a casa do Paul. E na caminhada, ele ficou admirando os arredores do local e disse a si mesmo, um dia, talvez, quando eu me aposentar, eu possa viver numa cidade tranquila como esta. E então voltar ao essencial. Um dia, talvez. Eu me vi aqui representada em 2 situações. Uma, a questão de totalmente absorvida pela profissão, e a outra é esse um dia, talvez, que eu ia começar a pensar nisso. O outro amigo é um amigo que ele conheceu quando ele era jovem, no tempo militar, e que ele encontrou num café. Eu vou pedir para a Simone ler um trecho do próprio livro aí. Encontro-me num café com um antigo companheiro de serviço militar. Sempre tivemos simpatia um pelo outro e voltar a nos encontrar nos enche de alegria. Estamos unidos por lindas recordações. Como vai você? Pergunto. É terrível, responde. Estou aposentada há 3 meses. Nunca pensei que fosse tão duro. E acrescentou uma reflexão que me tocou profundamente, porque eu estava escrevendo esse livro. Nada é pior para o homem do que perder a possibilidade de brilhar. E conversamos um pouco sobre a condição humana. Algumas semanas depois, eu o encontrei no mesmo lugar. E então, como vão as coisas? Vivaz, resplandecente, respondeu: muito bem. O banco onde eu trabalhava precisa organizar um trabalhinho de classificação, então me pediram para ir algumas horas por dia. É uma grande sorte. Cumprimentei-o naturalmente e alegrei-me por ele. Também experimentei admiração por esse homem, capaz de encontrar tão facilmente novo impulso para um trabalho que há pouco deixara para outro mais jovem. Na verdade, contentava-se com uma modesta possibilidade de brilho. Pouca coisa bastava para transfigurar. Mas, por quanto tempo? O problema estava adiado, é verdade, mas sem verdadeira solução. Também, em partes desse texto, me senti representada aí. E o terceiro, numa conversa sobre aposentadoria, o seu amigo disse: aposentadoria? Nunca estive tão ocupado como estou desde que me aposentei. O fundamental é continuar se levantando pela manhã, na mesma hora em que se levantava para ir ao escritório. Esse caso representa um adiamento, ou melhor, uma transição muito mais válido que o anterior, pois esse amigo está aposentado apenas no ponto de vista administrativo. Ele permanece ativo e feliz porque continua produtivo, dedicando-se a novas atividades.
Esse homem estará provavelmente mais preparado do que o anterior para o momento em que desejar de fato diminuir o ritmo. Ele encarou a aposentadoria como uma oportunidade de encurtar progressivamente o trabalho profissional, a fim de consagrar mais horas a tudo que alguém pode continuar a desenvolver na pós-carreira. Mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, não é um dia, talvez, que eu vou me preocupar com isso. É hoje. O ideal é começar a pensar nisso quando começa a vida produtiva da pessoa, depois dos 20. Acho que todos queremos aposentar com recursos financeiros, com saúde, uma boa saúde física, mental, com uma boa moradia e com um tempo de qualidade, né? E queremos colher isso no último terço da vida e não começar a plantar isso agora, né? Então, isso precisa ser semeado e cultivado bem antes, né? Então, eu até me inspirei aqui para escrever uma carta para mim mesma, para eu ler daqui a umas 5, 10, 15 anos, porque assim eu vou olhar nessa carta e falar assim, aí quero chegar daqui a 5 anos assim, daqui a 5 anos, daqui a 10 eu quero estar assim, daqui a 20 eu quero estar assim. E isso é uma coisa que a gente precisa começar cedo, principalmente nessa questão ali né, que nós estamos falando agora da terceira idade. Bom, eu vou avançar um pouquinho para o meu próximo bloco, que é, então, provisão. Aí você escreve assim, escreve no envelope. Escreve no envelope. Filhos, leiam para mim isso. Mas é muito interessante, eu tenho esse hábito, inclusive, de escrever algumas coisas assim. Fim do ano, que é muito atribulado, eu escrevo para mim, para o final do ano seguinte, o que eu não quero fazer no ano que vem, o que eu fiz esse ano. Às vezes eu esqueço de ler a carta. Mas é isso mesmo. Então, vamos lá. Deus, ele nos dá muitas provisões, né? Na área financeira, na área de saúde, na questão de moradia, enfim. E isso é uma coisa que nós temos que administrar o presente para ter, né, na terceira idade, essa proteção, né? Então, obviamente, como a gente leu, Deus é quem provê e Deus é quem também executa, mas Ele nos deu a tarefa da gente ter sabedoria, de buscar, fazer o planejamento, porque isso faz parte, é mandamento dele. Então, Deus nos deu oportunidades para enfrentarmos a terceira idade com uma certa proteção financeira. Ele deu para todos nós um trabalho, uma renda, para alguns mais maior, para alguns menor, mas ele deu. E a capacidade de trabalhar e ter renda, já falei. A inteligência para planejar, ele nos deu também, inteligência. E a sabedoria da palavra para nos guiar. Então, há muitos ensinamentos em Provérbios sobre essa questão de provisão e disciplina. Simone, você pode ler para a gente Provérbios 6, 6, 8? Está projetado. Perdão. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Ou seja, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. A gente precisa viver dessa maneira, né? Tendo o nosso trabalho como a formiga, tendo a nossa provisão e não gastando a nossa provisão no presente, mas também guardando para o futuro. A lição da formiga
ela serve como modelo de esforço, preparação e planejamento a longo prazo. A disciplina de hoje, nas pequenas e consistentes decisões financeiras e de saúde, que impactam o futuro, determinando segurança e vitalidade. Né? Então, assim, o que nós temos, né, de possibilidades aqui que para usar, para planejar, né, como a formiga, né? Observe a formiga. Então, a educação financeira é a base, é o essencial para buscar conhecimento para tomar decisões sábias. Eu mesma, uma das coisas que eu vou fazer ano que vem, já falei para os meus filhos, é um curso de educação financeira. Eu não sei de nada sobre isso. Então, eu quero aprender. Né? E depois disso, quando eu souber esse vocabulário, essa língua, esse novo idioma que eu vou aprender, aí eu vou buscar conselhos, né, de quem entende do assunto. Tem uma aula muito boa sobre vida financeira que a Liu deu, né? Então ela está no site, muito boa mesmo. Previdência privada. Não sei se vocês concordam comigo, mas o INSS ou já faliu ou está falindo, né? Ter uma previdência, mesmo que modesta, uma previdência privada, será de grande valor na aposentadoria. Controle orçamentário, isso precisa começar cedo, mas quem ainda não tem, é a disciplina diária de evitar os gastos impulsivos e distinguir entre necessidade e desejo, também conteúdo da aula da Liu, por isso que eu não vou ficar falando sobre isso aqui. Outro exemplo é o exemplo de José, além da formiga, que está lá em Gênesis 41, que ilustra o princípio de guardar nos tempos de fartura para os tempos de escassez. Certamente, essa questão, a financeira não pode ser ignorada. É necessário se organizar para o futuro de uma forma responsável. Mesmo se a gente for herdeiro, né? Eu posso acabar com tudo o que Deus me der, se eu não tiver essa boa mordomia. E cuidado de não ser um problema para a família também envolve essa questão financeira. Não somente, mas eu achei muito interessante lá em... Você pode ler, Simone, 1 Timóteo 5:8? Se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior do que um descrente. Eu achei esse ponto de vista, eu sinceramente nunca tinha parado para olhar, mas eu me precavendo para o futuro, eu estou cuidando dos meus, evitando trabalho que pode ser evitado, né? Então, assim, não só para ter o sustento nos dias onde não seremos mais produtivos, mas também como cuidado de não ser um problema para a família, né? Isso envolve plano de saúde, reservas de emergência, seguros, tudo dentro da possibilidade de cada um. Esse cuidado, né, vai além do financeiro, né, e de preparar um legado, envolve aqui preparar um legado com sabedoria, não apenas de bens, e sobre isso eu vou falar no próximo bloco depois. E, portanto, planejar. Certamente, tem pessoas que têm mais dificuldades com isso, e para isso Deus também tem uma palavra. Provérbios 15:22, Simone. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então, assim, aqui na igreja a gente tem muitas pessoas que podem nos ajudar muito com isso, né? Então, quem tem dificuldade, existe também essa provisão do Senhor na nossa vida, né? Eu tinha comentado da aula da Liu, né? Então, ela está sobre vida financeira, ela está no YouTube, para quem quiser, ela também está no Spotify, e depois eu posso também até deixar aqui projetado. Enfim, eu acho que eu vou parar agora, antes de começar o próximo item.
falando em atrasado, agora que eu me dei conta que eu estou um pouquinho atrasada aqui também, mas eu vou citar e outras questões de provisões que o Senhor nos dá, que precisam ser cuidadas e planejadas por nós também, né? Tem a questão da saúde, né, que em 1 Coríntios 6, 19 e 20, fala, né, da questão de cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Que a manutenção, né, agora falando de novo de quando a gente está mais jovem, a manutenção inadequada é o motivo maior da má saúde na terceira idade. Então, 6 a 10, uma estatística do livro escrito nos Estados Unidos, não sei como é aqui, mas 6 das 10 maiores causas de doenças e morte estão relacionadas à nutrição. Daniel, você faz mais ou menos isso? E atividade física junto. Isso mesmo. Então, nós somos administradores de um único corpo, né? Que é esse que Deus nos deu para ser o santuário do Espírito Santo. Cada um de nós deveria monitorar o progresso do único instrumento que Deus nos deu, aquele que um dia será glorificado. Entra a questão também da atividade física. A questão da moradia, isso também precisa entrar no planejamento, a nossa moradia futura, e a questão também do tempo, né, a mordomia do tempo hoje e do tempo amanhã, né? Embarcar numa vida totalmente diferente requer cuidados. O tradicional presente de aposentadoria no bota fora da empresa, isso eu estou citando Howard Hendricks agora, pode ser um prenúncio de tédio e desilusão. Nós deveríamos nos aposentar para alguma coisa, não apenas de alguma coisa. Já escutei o pastor Carlos falando isso. Só diversão e nada de trabalho, ou só trabalho e nada de diversão, são igualmente enfadonhos. E vou entrar agora, então, no meu terceiro bloco, até que eu não estava tão atrasada assim, que fala sobre medos, riscos, né, e boas práticas, então, nessa questão de planejamento, né? Então, o processo da aposentadoria é uma grande transição que envolve, então, esses medos e legítimos e, ao mesmo tempo, uma imensa oportunidade, né? Então, alguns medos, como eu já mencionei lá no começo, quando eu falei, a perda da renda, da segurança financeira ou redução, né? A perda do status e da identidade profissional, o medo da irrelevância e tédio. Se alguém quiser citar mais algum aí que veio na cabeça? Não? Então, quem não deseja fazer dos seus anos restantes uma jornada de produtividade, utilidade, de crescimento contínuo, de felicidade genuína e de esperança eterna? Ter isso não é um acidente, é um estilo de vida que precisa ser ativamente construído ao longo dos anos. Grandes hábitos e um caráter sólido não são instituídos de um dia para o outro. Eles são cuidadosamente cultivados com disciplina, intenção e persistência, como um jardim que produz frutos duradouros. De novo, o que eu vou plantar, o que eu quero colher, amanhã eu tenho que começar a plantar hoje, né? Então... Vou comentar. Então, pensando no texto do Eclesiastes, que você estava comentando, né? Mas muito daquilo hoje, se você for ver o dia de hoje, a audição você tem um aparelho para audição, a visão você tem óculos, a coluna torta você tem a osteoporose, né? A fraqueza das pernas você combate com atividade física e nutrição adequada e tudo mais. Então, muito daquele sinal de uma pessoa que ficou idosa com 60 anos e que está morrendo, que não consegue mais fazer as coisas, isso foi perdido. Quer dizer, nós hoje em dia, com pessoas com 60 anos, normalmente, tendo uma saúde adequada, e até com 80, você consegue suprir. Com informática, com robótica agora, nós estamos vivendo um novo tempo.
Assim que você esteja velhinho, tem um robô do seu lado carregando o peso para você, levando a sua mochila, fazendo suas coisas. Então, nós vamos viver uma nova realidade. E a gente tem que ter preparado para isso. Porque você para com 50, com 60, talvez você viva até 100. São 50 anos de guerra, porque não tem provisão financeira que supra. Você tem que parar para pensar seriamente quando você para de produzir financeiramente. Sim. Porque você para com 50, a tua provisão vai ter que durar até os 100, não dura. Entendeu? Vai acabar antes. A não ser que seja do governo e tal. Mesmo assim desvaloriza, né? Eles vão tirando, desvalorizando, né? Sim. O dinheiro vai acabando. Então, são novos tempos. A gente tem que categorizar para pensar nos dias modernos. Saber que na Bíblia não tem aposentadoria, ninguém para de trabalhar. Sim. A nossa vida é eterna, nós vamos viver uma eternidade, por Deus trabalhando, né? Então, assim, nós vamos parar o básico quando precisar. Se não for trabalhar, a gente vai trabalhar na igreja, né? Mas esses cuidados básicos a gente tem que ter. Sabendo disso, provavelmente com os cuidados atuais, a gente pode ser produtivo Eu vou tentar resumir o que você falou para quem vai ouvir aqui. Mas o Aniel está falando que com a modernidade dos recursos que a gente tem em termos da medicina, citando ali o que nós vimos antes de Eclesiastes, hoje em dia tem muito recurso para audição ruim, para visão fraca, para mobilidade fraca, enfim. E que nós temos grandes chances na modernidade de hoje de viver até 100 anos. E quem está com 60, tem 50, tem 40, 50 anos pela frente ainda. Então, mais do que nunca, a gente precisa realmente planejar quando e como parar, né? É isso? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu peguei alguns medos, riscos e boas práticas, eu condensei isso. Eu tirei isso do livro do Howard Hendricks e também tirei do livro dos Conselhos para Idosos, né? Então, o primeiro ponto é: tenha sonhos e projetos sempre. Howard Hendricks, ele fala em seu livro de uma senhora de 83 anos, cheia de vida, vibrante, perspicaz, que o desafia com conversas interessantes, muito ativa e que faleceu enquanto dormia. Antes de ir para a cama, ela havia escrito num bloco de papel os seus objetivos para os próximos 10 anos. Uma senhora que para ele personificou e o ensinou o que a velhice pode ser. Tenha sonhos, objetivos e faça acontecer com planejamento e ação. Ela planejou viver até os 93 anos. Se ela fez a lista dos próximos 10, é aquilo que o Aniel também falou, a gente sempre tem que partir de uma perspectiva de que a gente vai viver muitos anos, né? Planejamento, curto, médio e longo prazo. Agora eu vou citar o Jay Adams. Tenha o hábito de ter um planejamento. A falta de planejamento cria uma pressão desnecessária. A pessoa vive sem a mínima previsibilidade, e isso mantém tudo e todos no ar. Não é fácil viver com o suspense e a incerteza. Pessoas idosas enfrentam dificuldade por falta de vida disciplinada. Mas isso aqui não precisa ser só pessoas idosas, isso aqui são todos, né? Essa questão do planejamento. Paulo, ele falou sobre a falta de estrutura em 2 Tessalonicenses 3, 11 a 13. Simone, esse eu não tenho projetado. 2 Tessalonicenses 3, 11 a 13. 3, 11 a 13? Isso. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intromete na vida alheia. E a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Por causa do modo desestruturado de viver, alguns dos tessalonicenses estavam vagando ociosamente. Isso agora e intrometendo-se na vida dos outros.
e negligenciando suas próprias responsabilidades. Isso também é um problema comum entre os idosos. Acúmulo e desapego. Bagunça, caos, confusão não são os caminhos de Deus. Portanto, não devem ser os caminhos dos seus filhos. Se a desorganização decorre do acúmulo de coisas e que já não são úteis na velhice, essas coisas devem ser vendidas ou doadas a quem possa utilizá-las, né? A gente, ao longo da vida, temos as nossas coleções, as nossas coisinhas que a gente gosta, enfim, né? Mas chega um ponto que isso começa a atrapalhar. Aqui o problema não é apenas o planejamento, mas também a incapacidade de abrir mão de coisas que já não têm utilidade real. Pense que pode haver, por exemplo, um casal na igreja, recém-casado, com poucos recursos, que poderia ser muito ajudado. Ou as ONGs que existem, sérias, que ajudam pessoas carentes com as vendas de seus bazares. Nós temos aqui 20 mil amigos, que é assistida coordenada pelo Duran, e eles têm o bazar, e o item que eles mais precisam lá são utensílios domésticos, né? Tem o bazar de missões aqui, que todo o dinheiro arrecadado nesses 2 bazares, eles vão para missões. Então, vamos desapegar, né? Apegos podem custar caro. A renda depois da aposentadoria, na maioria dos casos, diminui. E para que gastar parte da renda na manutenção de apegos? Casa grande, antiga e obsoleta, que tem um custo alto de manutenção, piscina que ninguém usa, jardim que é custoso manter, 2 carros na garagem, sendo que só um sai de lá, né? Tudo isso são apegos que com o tempo vão custando muito caro, e isso também precisa entrar no planejamento, né? Bom, é isso. Quando eu morava numa casa muito grande, num lugar caro de se manter, e eu sempre falei, quando meus filhos casarem, essa casa nós decidimos vender para diminuir. Isso não é diminuir, né? Isso é você fazer escolhas sábias, né? Ah, mas e aí quando for dar uma festa, quando eu quiser receber as pessoas e tudo mais? Tem salão de festa do prédio, tem outras opções aí, né? Outro ponto, medo, de risco, né? É o ócio, é com relação ao tempo, né? Então, assim, quando chegar a hora, a gente vai ter mais tempo, quando a gente for reduzindo a nossa carga, e é hora de estudar mais, de aprender mais, de ter um plano de estudo bíblico, né? Quem não tem esse hábito, quem sabe vai ser agora que vai colocar em prática, né? E não deveria, isso tem que ser uma coisa que tem que se desejar, né? Não sabemos quantos anos de vida ainda temos, né? E que sejam valiosos e produtivos. Howard Hendricks diz: nunca deixe de aprender. Muitos dizem que estão muito velhos para aprender, mas o tempo de aprender, estudar e se desenvolver intelectualmente vai até a morte. Pessoas idosas que resolveram não parar de estudar são mais alegres e entusiásticas. Porém, há pessoas de 20 e poucos anos mortas intelectualmente. Estamos correndo mais e pensando menos. Um cérebro ativo é tão importante quanto um corpo saudável no combate ao envelhecimento prematuro. Enquanto vivemos, continuamos a aprender, e enquanto aprendemos, continuamos a viver. A mente é como um músculo que atrofia quando não é usada. Aprender uma outra língua, uma pintura, fotografia, um instrumento musical, ou até usar o computador, tudo isso nos ajuda a rejuvenescer, a nos desenvolver, a ampliar os nossos interesses e a trazer mais empolgação e valor à nossa vida. E custa apenas algum esforço descobrir algo que motive. Então, assim, eu li depois, não está aqui no meu script, mas difícil é mudar hábitos.
Mas a gente consegue mudar hábitos, mas mais fácil é quando a gente começa a ter esse estilo de vida desde cedo. E mantê-lo depois na terceira idade. Um outro ponto também aqui de uma boa prática, que muitas vezes ela é cortada, né? Quando a gente, por exemplo, vai parando e para com a profissão, é a agenda. A vida precisa ser organizada também na aposentadoria. E como você faria isso? Se existem dificuldades em planejar e agendar, procure uma pessoa estruturada e disciplinada para te ajudar. Tem gente que nunca precisou se preocupar muito com isso, né? Uma pessoa que, por exemplo, fica viúva, quem cuidava da agenda, às vezes, era o marido, né? Então, ou vice-versa, né? O viúvo, quem cuidava era a esposa. E outros exemplos nesse caso. Desejos sem conhecimento levam ao fracasso. Então, eu quero aprender um instrumento musical. Tá, é o meu desejo. Agora, eu preciso ir buscar, preciso agendar, planejar, organizar a sua vida. Ajuda a agradar a Deus, acalmar, descansar e ter uma vida mais tranquila enquanto serve a Cristo efetivamente. Tem gente que acha que a agenda prende. Na verdade, é o caos que prende. E quando você tem algo agendado, pode olhar para aquilo e dizer a alguém que lhe pede algo no mesmo dia e horário: não posso. E pode fazê-lo com boa consciência. Se disser não, sem saber se teria ou não tempo, ficará inquieto. E se disser sim, também. A organização por meio de uma agenda traz confiança e estabilidade. Além disso, o agendamento garante o descanso necessário para a recuperação e relaxamento, mais necessário do que antes, e ajuda a não desperdiçar os demais dias. O descanso e o lazer também precisam ser agendados. Combinado com algum tipo de ministério, o planejamento e o agendamento tornam possível realizar as coisas. Então, tem gente que... Assim, eu não vivi isso ainda, mas, por exemplo, nas férias, né? A gente, às vezes, esquece de olhar as coisas da agenda e você tem... Aí as férias acabam, e aí o que eu fiz com esses meus 30 dias de férias? De útil? Nada, né? Vida saudável. A nossa saúde física pode ser prolongada mas apenas quando praticamos a moderação. Comer adequadamente, exercício físico sensato, de forma sensata e descansar apropriadamente. Cada vida é diferente, mas princípios elementares de boa saúde sempre ditam um estilo de vida equilibrado. E a questão do isolamento social, que também é um medo, né? É um risco, né? Mas que exige também intencionalidade, né? Da nossa parte, planejamento. Como seres sociais, as pessoas precisam de contato e afirmação, conexões com uma comunidade viva. O isolamento resulta em imobilidade e o envolvimento leva à saúde. Se forem passivas e desinteressadas, ninguém vai querer estar com elas. Quando, porém, seus olhos brilham com o entusiasmo do momento, a vida vai suplicar para que participem do que está acontecendo aqui e agora. Conectar-se a outras pessoas significa agarrar-se a nós mesmos pelo colarinho e construirmos uma ponte. Ao prosseguirmos, temos fé de que Deus vai, de alguma forma, nos usar nas vidas de outras pessoas. Então, isso também é uma questão de planejamento, de intenção. Eu imagino que todos os que estão aqui, se vieram até aqui, eles estão zelando por isso, né? Mas provavelmente alguns vão ouvir a gravação e vão pensar, puxa, realmente preciso me envolver mais com a igreja, com as pessoas da igreja. E por fim, não deixe o medo da aposentadoria te paralisar. Um punhado de mitos sobre a velhice precisa ser derrubado. Um mito
é uma crença, muitas vezes repetida, que não tem base em fatos, mas é geralmente aceita como verdadeira. Aqui estão 5 exemplos. A ideia de que os anos finais da vida serão inevitavelmente menos agradáveis e estimulantes. A ideia de que a velhice é uma doença, sinônimo de incapacidade e infelicidade. A ideia de que a capacidade de mudar e absorver novas ideias ou adquirir novas habilidades necessariamente diminui com a idade. A ideia de que novos relacionamentos são difíceis e impossíveis de formar e manter na terceira idade. E a ideia de se viver muito acabará senil. Pastor Carlos, tudo errado, né? Falso, 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 falso. Para começar, é preciso demolir antes de edificar. Acabar antes de estabelecer aquilo que é essencial para a administração da fase posterior de vida. Não envelhecemos com a idade, envelhecemos porque paramos de crescer. E com isso, vou para a minha parte final agora, que é futuro e legado. Não existe férias para Deus. E não existe aposentadoria para Deus. Na verdade, para Deus, a aposentadoria profissional é livrar, eu estou citando Howard Hendricks agora, é livrar o cristão das responsabilidades diárias a fim de permitir que ele dedique mais tempo e esforço a um ministério. Na própria Bíblia, né, Deus dá uns exemplos de pessoas que se dedicaram na terceira idade, né? Quem que é essa? Ana. Ana, ela está lá em Lucas. Muito bem, Rose. Ana, ela nos ensina, ela foi citada por Lucas no capítulo 2, versículo 36 a 38. Ela nos ensina que a idade adulta avançada, mesmo a viuvez, pode ser vivida de maneira frutífera, graciosa e vigorosa. É interessante que os comentaristas falam, que diz assim, Ana, uma viúva de 83 anos. Só que aí os comentaristas dizem assim, pode ser que ela tenha 83 anos ou ela está viúva há 83 anos. Os comentaristas. Ela nunca... Oi? O tempo que ela ficou casada, né? Ela ficou 7 anos. 7 anos casada. Então... E era viúva de 84 anos. De 84 anos. Acredito que ela teria 84. O texto, de fato, não dá clareza quanto tempo ela ficou viúva, se a idade... O texto original. Não dá essa clareza. Então, pode ser que ela era viúva há 84 anos. Corrigindo, então, não 83, 84. Ela nunca se aposentou. Como a Aniel também citou, não existe aposentadoria para Deus, né? Ela sempre serviu a Deus, orando, jejuando, permanecendo no templo. Eu imagino que ela trabalhava lá no templo, ajudando, não nas tarefas dos sacerdotes, mas ela se ocupava ali, né? O clímax da sua vida, né, o ponto alto da sua vida, se concentra no louvor a Deus e na proclamação das notícias a respeito de Jesus. Que padrão perfeito a ser seguido. A sua vida responde claramente à pergunta: Senhor, que queres que eu faça com o que me deste, apesar de todas as minhas limitações? Um outro. O texto de Lucas realmente coloca que o Espírito Santo está usando a vida dela. Então, a idade não é qualquer impossibilidade para a atuação de Deus. Então, aí
temos nossos limites, tá onde nós vamos chegar no controle de Deus, mas é importante saber que eu posso ser útil até o fim. Esse fim tá? Fim humano. Porque eu acho que, como você dá a palavra futuro, uma coisa para mim que faz diferença é eu estou em transição, em vida eterna. O que eu estou semeando aqui, eu vou honrar com o Senhor, ao Senhor a minha vida eterna. Então eu posso viver melhor aqui, me dedicar aqui, mas o melhor ainda está na frente. E não simplesmente pensar em ideia, não, eu vou no Aniel porque, afinal das contas, eu não quero ir no caixão. Quer dizer, essa ideia puramente humana do meu cuidado, não. Eu vou me cuidar porque tem algo. Ou seja, eu vou cuidar desse corpo, o único instrumento que Deus me deu, para ser usado por Ele. Eu acho que tem um outro aspecto também que nós já vimos isso há muito tempo, já temos a nossa timeline tá alta, né? E a gente vê que as pessoas mais novas em determinada área estão proeminentes e até a própria comunidade vai sempre colocando a pessoa para falar, aconselhar ou servir em determinadas questões. A partir do momento que ela vai envelhecendo, isso é um ciclo normal, né? Secularmente também, a pessoa vai caindo. E nós, como igreja, e transformados pelo Evangelho, acho que a nossa visão ela tem que ser mais ampla e avançada no sentido de inserir então, as pessoas que estão mais velhas para também servir em várias áreas. E não nós aposentarmos as pessoas mais velhas, que a palavra diz aposentar, colocar no aposento, né? Se colocar à parte. E um pouco automaticamente a gente vai fazendo isso. Às vezes a gente vai chamando as pessoas que estão mais com atividade bombando, digamos assim, e nós automaticamente desprezamos ou colocamos de lado pessoas que têm muito a contribuir pela experiência. Então, creio que tem que juntar as duas coisas, a vontade da pessoa estar sendo útil e servindo a Deus, e a comunidade proporcionando. Porque às vezes ela fica, esse medo de estar isolado por causa da idade, ele é comum. Mas a gente tem essa função de, vamos abraçar, nossa, tem tanta coisa para servir, tanta coisa. Eu penso muito nos adolescentes de Casalar que a gente acompanha, como eles queriam conviver com famílias. E as pessoas mais velhas têm as famílias, e têm estrutura, e têm como servir. Então acho que a gente tem que proporcionar. Sim, e um olhar também de futuro e planejamento. Por exemplo, vou citar o teu exemplo, Rose, mas a Rose está preparando pessoas para quando chegar na idade, porque é um investimento, eu não vou chegar aqui na terceira idade e com bagagem para servir, a não ser que eu tenho que ir plantando isso também, né? Então, eu tenho que preparar, as pessoas precisam pensar e ir se preparando também, como servir também na terceira idade. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, aquele teu grupo lá de discipulado. Porque eu percebi justamente isso, que pessoas, às vezes, da minha idade, parece que elas se auto-aposentaram da vida cristã. Ou ficaram envolvidas com netos, ou com viagens, ou com, sei lá, esportes e tudo mais. E talvez elas se auto-aposentaram. Então, eu peguei aí pessoas de 40 anos e falei assim, para que não chegue nos 60 assim, eu estou investindo numa futura liderança com algumas mulheres de 40 a 50 anos pensando nisso. E já falei para elas, meu desejo é que vocês sejam as mulheres ativas lá daqui 10 anos, 20 anos. Então, é um projeto para que elas sejam mulheres mais velhas ativas, né? Não aposentadas da vida cristã. Mas eu Cris, a Rose, eu não sei quantos estão trabalhando, mas a gente era braço direito da Rose, no Versário, e no Ministério Infantil. E das 12 que você tinha, que você fala que a gente era suas discípulas, inclusive, quantas estão hoje ainda nativa? A Cris, a Soraya, não sei, solas.
Acho que tem bastante. Daquela época? Ah, em outros ministérios, tá. Uhum. Sim. Uhum. Só para ficar aqui gravado, a Rosana estava falando dessa questão da igreja aposentar os idosos para servir, sendo que tem uma demanda muito grande para essas pessoas, inclusive, por exemplo, em acolher, conviver crianças, adolescentes da Casa Lar, por exemplo. E a Rose falando que ela percebeu um gap nessa questão de mulheres maduras servindo, ensinando outras mulheres e servindo na igreja, e ela pegou um grupo aí de mulheres em potencial para isso e está treinando elas para quando chegar na idade mais madura, estarem servindo, né? Porque a geração antiga um dia vai, né? E quem vai substituir? Então, a aposentadoria não é não é parar de trabalhar, mas como mudar a natureza do trabalho. Afinal, o trabalho é mandato de Deus. A gente sabe disso. E um exemplo de mudança, né, que a gente já falou aqui, são os sacerdotes no tempo de Moisés. Depois dos 50 anos, eles saíam do trabalho mais pesado e passavam a servir, então, numa parte mais de orientação e de supervisão, e orientando, então, os sacerdotes mais jovens. Isso é exemplo para nós aqui, né, na igreja. Como os talentos e a experiência acumulados na vida adulta devem ser reinvestidos no reino de Deus durante a velhice, né? Então, a gente pode mentorear, a gente pode interceder, a gente pode fazer serviço voluntário, como já foi mencionado aqui. A palavra-chave é propósito. A busca por um trabalho de propósito na velhice que transcenda a remuneração, né? Então, é isso. Vamos considerar o futuro com mais otimismo e objetividade. Posso exercitar os dons e as oportunidades que Deus me deu de maneira diferente. O desafio é ver a fase madura da vida como uma época de colher os frutos e saboreá-los, na comunhão com a geração seguinte. Esse trecho é de Carlos Oswaldo, que escreveu o prefácio do livro de Howard Hendricks. E ele escreve, na verdade, ele está escrevendo aos leitores mais jovens desse livro. Então, ele diz que fica o desafio de encarar a terceira idade não como uma terra de ninguém, mas como o território em que muita gente pode ser alcançada para Cristo e para uma vida de produtividade e significado. Sim, né, o instrumento, o corpo que Deus nos deu, ele vai se deteriorizar aos poucos externamente, de maneira mais lenta, agora com a modernidade, mas vai, né? Mas não precisa ser um tempo de deterioração interna. Ao contrário, deveria ser um tempo de desenvolvimento interior claramente visível. Howard Hendricks cita o exemplo de uma mulher de 100 anos que, quando ele perguntou para ela, e aí, o que você fez da vida? Ela respondeu, não sei te responder. Eu continuo viva fazendo a vida. Então, 100 anos. Oi. É corrente um pouquinho uma frase que eu acho perigosa, de que esse falam assim, esse negócio que falam, depois dos 60 é melhor idade, para mim isso é perigoso. Que eu não preciso olhar, por exemplo, uma enfermidade, quando a Bíblia me fala que tem razão de ser, tem propósito de Deus. Então eu não preciso ficar lamentando das minhas dores,
que agora então não sei o que, eu cheguei naquela fase que eu já não sirvo mais, papai, despedido. Parece uma frase boa, é para dar risada, mas é, do meu ponto de vista, uma inverdade, que eu não deveria usar. Sim. Não deveria usar que é a melhor idade? Numa forma, quem falou que 60 anos é a melhor idade? É a idade do condor, é a idade do dízimo. E eu vou entrar numa lamentação aqui de coisa. Bom, vou voltar agora para o exemplo da mulher de 100 anos, que quem sabe ela não estava praticando aqui o Salmo 71:18, Simone, por favor. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. É isso, né? O nosso corpo vai reclamar, né? Um exemplo aqui é o Paulo Berti, né? Ele dirige a reunião de oração às 7 da manhã toda sexta-feira, ele lá na casa dele, no seu computador, entrando no Google Meet, aceitando as pessoas, conduzindo a gente em oração, né? E quando você pergunta no final, e aí, Paulo, como está? Aí ele fala, é isso e aquilo, mas é normal, segue a vida, estudando a palavra, impressionante. Imaculada vai dar aula dia 21 de dezembro, para as crianças de 7 anos. Vai substituir a Raquel, que não pode. Então, assim, inclusive Howard Hendricks, ele conta a história de um menino que voltou para casa da escola bíblica e dizendo que a avó de Jesus tinha dado aula naquele dia. E quando perguntaram para ele por que eles achavam que era a voz de Jesus, ele falou assim, bom, ela ficou mostrando fotos de Jesus e contando o que ele fez. Então, é fofo. E esses dias eu estava fazendo meu devocional e estava lendo crônicas e depois eu fui ler os comentários, né? Esses 3 reis, Manassés, Amon e Josias, foram reis de Judá. E Manassés, ele começou o reinado dele com 12 anos e começou fazendo o que era mal ao Senhor. Aí aconteceu uma aprovação, aí uma disciplina do Senhor na vida dele, ele se converteu e voltou e fez uma reforma geral ali no templo e no meio do povo. E, enfim, e aí ele faleceu, estou vendo o tempo ali, e o filho dele, Amon, ele faleceu aprovado pelo Senhor. O filho dele, Amon, ele tinha 22 anos de idade e ficou 2 anos no poder e só fez lambança. Tudo que era mal aos olhos do Senhor. E chegou Josias, quando o pai dele foi assassinado. Com 8 anos, ele assumiu e foi um rei que fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Então, assim, agora entra aqui o meu recado para os avós, de investimento na vida espiritual dos netos. Certamente, os comentaristas falam que Josias, ele viveu aquela segunda parte convertida, piedosa da vida do avô, né? Ele viu o avô regendo de maneira piedosa. E eu queria, então, agora passar um videozinho encomendado. É só finalizar isso aqui. A velhice é a fase outonal da vida. Alguns dizem que é a idade de ouro. Eu não creio que seja assim, não. Tem dores, tem cansaço, tem fadiga, tem limitações. Mas a Bíblia diz que nós podemos produzir frutos e ter verdor, ter sabedoria para ajudar a nova geração. Não ficar ranzinza, amargo com a vida. Não viver apenas de memórias do passado, mas ter sonhos para o futuro. É possível envelhecer com doçura e usar a experiência que ganhamos com os anos da vida, não só para vivermos melhor hoje, mas para semearmos nas futuras gerações, a fim de que as futuras gerações tenham uma vida melhor e mais bem-aventurada.
Amém, né? Eu sei que o curso, a aula aqui estava falando, vamos falar de aposentadoria, mas a aposentadoria não é só a minha vida financeira, a minha moradia, o meu corpo, mas é legado que eu vou deixar, né? E para finalizar, a questão não é quanto tempo ainda me resta, se são 50, 5, 10, 1 ano. A questão é o que eu farei com o tempo que me foi concedido. A questão não é a minha história isolada, mas sim eu na história de Deus. E o meu papel em seu plano. Por fim, eu falei para o pastor Carlos se eu podia pôr umas fotos aqui do grupo 60+. Aqui está o QR Code da aula que o pastor Carlos, são 4 aulas que ele deu também sobre envelhecimento, né, pastor? Então, eu queria finalizar orando. Senhor Deus, muito obrigada por esse tempo que a gente teve aqui. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor trouxe ao longo desses meses, pensando nesse assunto ao meu coração. Obrigada por o Senhor ter viabilizado esse tempo aqui, inclusive com o carregador do Aniel. E eu te louvo, te agradeço, Senhor, e que nós possamos sair daqui transformados. Em nome de Jesus, amém.